Vamos lá, arcanos que mostram que ele está afim de você. Na verdade, isso aqui é uma série dentro de outra série, né? Que eu estou gravando uma sequência que eu não tenho a menor ideia de quantas vão ser, de vários vídeos falando a respeito de arcanos que mostram tal coisa. E aí essa aqui é a segunda série que eu estou começando, arcanos que mostram que ele está afim de você. E o arcano de hoje é o 2 de copas. Então, quando você tem interesse em saber se a outra pessoa tem interesse em você, amorosamente falando, e aí você faz uma pergunta direcionada para isso, quando sai um 2 de copas é um excelente sinal, tá? Por quê? Primeiro que sim, por já ser um arcano de copas, já é um arcano que fala desse campo sentimental, desse campo amoroso, essa coisa tão complicada às vezes que a gente gosta muito de sentir, né? Dependendo do que for, que é a emoção dentro da experiência humana. E aí, qual que é o interessante do Dois de Copas? Se você observar a iconografia da figura, o Dois de Copas é um arcano que fala sobre associação, fala sobre encontros, fala sobre a comunhão entre duas pessoas. Então a gente tem aqui o que? Um excelente momento para você interagir com outra pessoa, um excelente momento para você se encontrar, para você trocar experiências, trocar palavras, trocar saliva também, né? Que é muito bom. Ou seja, é um momento de acordo, é um momento em que você tem a possibilidade de estar com outra pessoa. Se você pensa assim, o que fulano sente por mim? E aí você tira um 2 de copas, o que isso aqui mostra? Poxa, olha só, ele tem realmente vontade de passar um momento agradável comigo, ele tem realmente vontade, né, de estar ali fazendo alguma coisa que seja de comum acordo entre nós dois, ele tem essa vontade de ter alguma coisa que seja recíproca. E aí se você pensa a nível sentimental, o que a outra pessoa pode ter? Que ela queira reciprocidade em relação a mim. Pode ser uma amizade, pode ser um namoro, pode ser um acordo, pode ser alguma coisa que sempre inclua o estar em um momento agradável entre os dois. Então, existe muito nessa ideia do Dois de Copas um que de atração, um que de, olha só, nós dois estamos caminhando para o mesmo objetivo, para a mesma direção. É uma atmosfera de harmonia, uma atmosfera de muita agradabilidade. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, é uma atmosfera muito agradável, sabe? Você tem essa coisa de assim, ó, eu estou me sentindo bem ao lado dessa pessoa, eu gosto da companhia dessa pessoa, essa pessoa gosta da minha companhia. A gente tem um momento a dois que é muito divertido, que é muito prazeroso, que é muito estimulante entre nós dois. Ou seja, né, tem realmente tudo para dar certo. E aí a gente está falando aqui o quê? De negociação, a gente está falando de acordos, né? E aí as pessoas tendem a associar a ideia do acordo muito a negócios, né? Muito assim, aquela coisa de business e networking, né? Mas não é só isso, sabe? A gente está falando aqui no campo sentimental, ou seja, a gente tem uma coisa mesmo que volta para a questão da parceria, volta para a questão de aliar os meus interesses aos seus, aquilo que eu quero àquilo que você quer. E isso é muito importante numa relação. Inclusive, outro dia eu estava comentando com os alunos meus, né? Porque a gente estava falando justamente sobre essa questão de relacionamento. E aí, um deles, né? Adolescente, tem todas aquelas questões assim, às vezes de incertezas, inseguranças. E ele falando, tipo, que eu não me sentiria muito bem namorando uma amiga minha, porque afinal de contas tem toda aquela questão de medo de perder a amizade, né? E depois como é que fica a situação, toda aquela coisa. Porque. E aí eu falei pra ele, né? Tá, mas então você prefere namorar uma inimiga sua? E aí, claro que ele riu, né? Foi uma espécie de provocação, mas se a gente parar pra pensar, não são só os adolescentes com essas inseguranças que eles têm que têm essa forma de pensamento. Muitos adultos também têm, nesse sentido de achar assim, eu não prefiro não me arriscar a me envolver com uma amiga, com um amigo, porque eu tenho medo de que se não der certo lá na frente, eu ainda acabe perdendo a amizade. E muitas vezes o problema também é que não é só a amizade daquela pessoa, né? Tem todo um ciclo de amizades ali que está envolvido e que acaba sendo também levando essa interferência, né? Mas que eu tô querendo dizer dessa história toda, né? Não é muito melhor quando você se relaciona com uma pessoa com quem você já sabe que tem afinidades, né? Porque o medo maior aqui é justamente você pensar assim, isso não der certo, aí a gente vai estragar tudo. Tudo bem. E a gente tem que entender que o relacionamento afetivo, ele é uma outra dinâmica e ele precisa de um grau de maturidade maior também, né? Porque geralmente a amizade por si só
ela não tem tantas cobranças como um relacionamento amoroso teria. Mas quando a gente fala do dois de copas, a gente está falando o quê? De um trabalho em equipe, né? Ou seja, eu e você trabalhando para o bem-estar de ambos, para esta relação dar certo, para que a gente consiga realmente ter um vínculo afetivo, né? Uma coisa que seja muito saudável. E o dois de copas, apesar de não ser necessariamente um arcano consolidador, ele tem o quê? Toda essa atmosfera inicial que dá o pontapé para aquilo que você precisa, de você ter um vínculo que seja duradouro, você tem essa sinceridade, né? Então, assim, existe essa coisa muito boa que acontece ali entre os dois para que isso se desenvolva para algo melhor, né? Ou seja, você tem aí duas forças equilibradas entre si. Então, uma consciência de que existe a participação dos dois na mesma intensidade e que o resultado do relacionamento, se ele vai ser bom ou não, vai depender justamente dessa coesão de forças. Mas no dois de copas, como a gente tem um equilíbrio, como a gente tem uma reciprocidade, né, uma coisa que é muito boa e que está sendo oferecida a ambos ali, um pelo outro, você tem realmente uma capacidade muito grande de fazer acontecer. Ou seja, essa pessoa, ela sente por você essa vontade de que, olha só, não, eu quero realmente fazer as coisas da maneira correta, eu quero me empenhar para que esse relacionamento dê certo e não aquela coisa assim, tipo, ah, não, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver pela sorte ali, tá? Então, assim, é um arcano muito positivo no sentido de achar, de considerar que a pessoa está realmente afim de você e não só afim no sentido assim, ah, eu quero só um flerte de alguma coisa e nada mais. Não, ela tem uma expectativa de que isso seja algo próspero, né? E ela está realmente disposta a fazer a parte dela para que isso aconteça, certo? Bom, então essa foi a interpretação para o dois de copas no campo amoroso, certo? E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de deixar um comentário, inscreva-se no canal e até a próxima interpretação.